Bom, o Grêmio está a um passo de bater mais um recorde, né? Que é conquistar o tricampeonato gaúcho, que não acontece em sequência desde 87. Eu quero saber que com a vantagem que a equipe conquistou lá em Caxias, como o grupo vai para essa última partida? E se a gente pode contar com o retorno do PP e também do Diego Souza, né? Que já estava se recuperando. Morgana Chu, da comunicação do Grêmio. Oi, Morgana. Bom, a gente vai da mesma forma que a gente encarou os primeiros 90 minutos, com muito respeito ao nosso adversário, até porque é uma partida de 180 minutos, nós jogamos os primeiros 90, conseguimos uma pequena vantagem, que vamos esquecê-la no momento que a bola rolar no próximo domingo, até porque a gente sempre enfrentou dificuldades no momento que a gente enfrentou a equipe do Caxias. E domingo pode ter certeza que não vai ser diferente. Mas o importante é que o meu grupo está bastante focado, está bastante concentrado no resultado que nos interessa. E quanto ao Diego e ao PP, os jogadores treinaram e todos os jogadores do grupo estarão concentrados. Então qualquer um deles pode jogar. E o importante é que está todo mundo à disposição, todo mundo querendo, e isso que é o mais importante. Então, o grupo todo, a partir de amanhã, estará concentrado. Na minha cabeça, não tenho dúvida alguma da equipe que vai enfrentar a equipe do Caxias, mas o importante é até por merecimento, né, levar todos os jogadores para a concentração. Renato, boa tarde. A vantagem que o Grêmio construiu em Caxias é significativa, mas, como você disse na coletiva pós-jogo, não é definitiva. O que você tem conversado com o grupo de atletas para que não ocorra aquele clima de já ganhou? É simples, nós não ganhamos nada ainda, nós temos mais 90 minutos, então eu tenho conversado bastante com o grupo, apesar da pequena vantagem que a gente conseguiu lá em Caxias, apesar de muita gente estar falando que o Grêmio já está com as 2 mãos na taça, que o Grêmio é campeão. Como eu sempre falo para vocês, eu respeito a opinião de todo mundo, mas essas coisas não entram aqui, eu não deixo entrar no grupo, eu filtro tudo. O importante é o que eu passo pro grupo, e o que eu tenho passado é justamente isso. É uma partida de 180 minutos, nós jogamos os primeiros 90 minutos, a gente conseguiu uma pequena vantagem que a gente vai esquecê-la. E a gente sabe que a gente vai ter que brigar bastante, tem que estar bastante focado, concentrado no nosso trabalho, para que a gente consiga, sim, o objetivo, que é ganharmos o tricampeonato. Mas o Caxias continua tendo o nosso respeito, da mesma forma que todos os outros adversários tiveram, e é aquilo que eu falei. Então nós temos mais 90 minutos pela frente, o importante é que eu tenho passado bastante coisas para o meu grupo está tranquilo quanto a isso, e sabe da responsabilidade, e sabe que nada está ganho. E domingo nós temos mais 90 minutos para aí sim a gente poder tentar carimbar de vez a nossa faixa no peito. Renato, até pela vantagem já adquirida, e como você bem destaca, o calendário ele tem andado apertado, e você tem feito algumas preservações, você considera preservar alguns jogadores que fisicamente estão um pouco mais desgastados? O caso do PP, por exemplo, que sentiu, mas não tem lesão. Você estuda? Olha, é aquilo que eu falei para vocês. Eu, no momento que um jogador está muito desgastado, um jogador está muito cansado, o CK de um jogador deu muito alto, que está avisando que pode ter uma lesão, independente da competição, eu procuro dar uma segurada, até porque eu converso bastante com jogadores, eu já joguei futebol, eu sei como que é isso. Ninguém quer ficar tirando A, B ou C dos jogos, mas às vezes é necessário justamente para que esses jogadores não tenham um tipo de lesão. Eu acho que o mais importante de tudo é que todo mundo treinou, está todo mundo à disposição, está todo mundo concentrado. E a equipe que vai enfrentar o Caxias no próximo domingo, vão saber uma hora antes, porque eu acho às vezes até engraçado, né? Muita gente... Por que o Renato está poupando? Aí quando o Renato vai poupar, mas por que não pode poupar? Ou se não poupa, mas por que não poupou? É aquilo que eu falo para vocês, é difícil agradar todo mundo. Mas eu vou sempre pela minha cabeça, que eu troco de ideias com o meu grupo, que eu converso com os jogadores, em cima do que eu converso com eles, que eu sempre desfio da equipe. Mas independente de quem começar a partida, pode ter certeza que
a responsabilidade é a mesma, o foco é o mesmo, respeito à equipe do Caxias, mas o nosso objetivo é conquistarmos o tricampeonato. Renato, depois de algum tempo, tu tens novamente à disposição juntos o Vitor Ferraz e o Orejuela. E eu queria, claro que, evidentemente, sem tu dar quem vai começar o jogo, mas tratar da questão da característica, como é que tu enxerga a característica de cada um, o que cada um te dá de diferente quando tu escalas o Vitor Ferraz, quando tu escala o Orejuela? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, são dois grandes jogadores. O Grêmio está muito bem servido na lateral direita. Então, independente de quem vai jogar no domingo, eu fico tranquilo, porque os dois estão muito bem. O Vitor, quando saiu, estava bem, voltou, não sentiu nada no último jogo. O Panita vinha jogando, aproveitou as oportunidades e esteve muito bem. Então ali é tranquilidade total, porque os dois estão bem, são características um pouquinho diferentes. O Panita gosta mais da velocidade, gosta mais de ir até a linha de fundo. O Vitor já procura decidir a jogada muitas vezes antes mesmo de chegar na linha de fundo, mas os dois estão muito bem. O Grêmio está de parabéns pelas duas grandes contratações, tanto é que qualquer um que jogar pode ter certeza que vai dar conta do recado. Renato, o atacante Ferreira está em processo de reconciliação com o Grêmio. O quanto tu considera a volta desse jogador importante e quais os teus planos para o atleta? Ele vai brigar em pé de igualdade com o Everton, com o Luiz Fernando e com os demais atletas que jogam pela beirada? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Rodrigo, perguntinha, né? Perguntinha. Eu acho que o mais importante é o grupo de jogadores que eu tenho. São grandes jogadores. O Ferreirinha teve um probleminha no início do ano com a renovação de contrato. É um jogador que o presidente está cuidando do assunto. Então eu tenho que falar dos jogadores que no momento estão aqui, com jogadores que eu posso contar. No momento que ele se acertar com o clube, renovar o contrato dele, se isso ocorrer, ele vai fazer parte do grupo de jogadores do Grêmio, como ele estava no final do ano passado, como ele estava no início desse ano. E as oportunidades todo mundo recebe. É aquilo que eu falo, é o jogador que se escala. É um jogador que tem um futuro muito grande, mas a minha cabeça, o meu pensamento no momento está no jogo de domingo. Até porque ele ainda não renovou o contrato, e no momento que ele renovar o contrato, ele vai se juntar ao grupo de jogadores do Grêmio e vai ter as oportunidades que ele me atende ainda no início do ano. Oi, Renato, tudo bem? A gente sabe, claro, você já falou mais de uma vez sobre isso, sobre essa busca por um centroavante no mercado, uma reposição ao Diego Souza. Queria que você falasse a respeito de dois nomes, pelo menos, que estão sendo especulados aí do mercado nacional. O William Bigode, que está no Palmeiras, e o Kleber, do Ceará. O Grêmio tem alguma negociação? Você pediu algum desses jogadores ao departamento de futebol? Bruno Flores, da Rádio Grenal. Olha, Bruno, aquilo que eu falo para vocês, eu gosto de falar do jogador quando ele está contratado. São dois grandes jogadores. Mas não adianta a gente ficar aqui falando, o Grêmio procurou, o Grêmio não procurou, entendeu? A gente procura fazer as coisas em silêncio, na moita, como se diz, tranquilo, dentro de quatro paredes. É assim que a gente tem feito, é assim que eu tenho trocado bastante ideias com o presidente, com a diretoria, com o Klaus. Falei para vocês no último jogo, já nós vamos ter uma surpresa. Então, pode ter certeza que a gente está se mexendo. O nosso próprio torcedor pode ficar tranquilo, que a gente está atento a tudo. Nós não estamos parados não, mas é difícil, porque quando o Grêmio se interessa por um jogador, da noite para o dia ele já vale o triplo do preço e por aí vai. Por isso que a gente evita falar em nomes, por isso que a gente evita comentar, por isso que eu pedi um tempo atrás também para que as coisas não saiam mais daqui de dentro, porque no momento que as notícias começam a sair daqui de dentro, começa a se complicar uma negociação. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que, volto a repetir, nós não estamos parados e a qualquer momento a gente pode ter uma boa notícia. O Matheus Henrique está suspenso, né, Renato? Está fora do jogo, então você vai ter Lucas Silva, provavelmente Lucas Silva e Maicon, mas enfim, pode ser o Darlan também. O ponto aqui é que eles são jogadores que se assemelham bastante, né? As características são semelhantes. Passe curto, são jogadores que constroem. O Grêmio está procurando um volante de característica diferente para completar o grupo?
Jeremias Werneck do UOL. O Jeremias, eu vou te dar um apito também, né? Vai nesse, vai naquele, não tem a terceira opção também não? Eu acho que o importante é que o Grêmio tem grandes jogadores nessa posição, independente de quem entrar em campo, tenho certeza que vai dar conta do recado, até porque o Matheus vive uma fase muito boa, é um jogador que a gente descobriu também aqui dentro do Grêmio, tem dado conta do recado. E quanto se o Grêmio está atrás de outro jogador, não é aquilo que eu falo. A gente procura conversar, trocar ideias aqui dentro, a gente sabe o que a gente precisa. Eu sempre pergunto pro presidente, para a diretoria, pro Klaus, tal jogador para tal posição. E aí eles correm atrás, vê se conseguem. Mas se a gente ficar falando de posições aqui, fica um pouco difícil. Eu acho que serve também como em outras posições, sempre que a diretoria e o presidente possam me dar um jogador que eu estou pedindo e que o clube tem condições, isso vai reforçar sempre ainda mais o nosso grupo, até porque o nosso pensamento é brigar por títulos, e você sabe que para brigar por títulos você precisa de um grupo forte, um grupo bom. É nessa tecla que eu tenho tocado bastante com a diretoria, com o presidente. Eles também pensam da mesma forma. Mas é aquilo que eu falo, as posições que a gente quer, que eu pedi, eles estão correndo atrás e no momento que eles conseguirem, aí sim, eu comento sobre A, B ou C, porque no momento que eles começam a especular nomes e posições, aí o negócio fica um pouco difícil. Renato, você já falou que a vantagem não é definitiva, mas me permita perguntar sobre comemoração, né, seja de Grêmio ou Caxias, vai ser feito em estádio vazio, né, longe de torcida, daquele calor que geralmente gera um título. Você já pensou nisso? O que você pensa sobre essa situação, né, de ter que comemorar um título, de repente, num estádio vazio para ninguém ali, né, na arena? Eduardo Moura, GE. É chato, né, Eduardo? Mas a gente tem que conviver. Infelizmente, com esse problema que o mundo está vivendo, né? Nós queríamos que o estádio estivesse lotado, para que o torcedor pudesse nos incentivar, o torcedor do Grêmio estivesse lá na arena. Mas não é um problema que somente o Grêmio está vivendo, ou o Caxias. É um problema que, infelizmente, o mundo todo está vivendo. E a gente precisa se adaptar. A gente vem tentando de todas as formas. É chato, é triste, mas é a realidade. Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar em ganhar o título. A gente sabe que é impossível termos o nosso torcedor na arena. Então a gente tem feito já vários jogos dessa forma e domingo não vai ser diferente. Importante a gente ficar focado nisso, no tricampeonato. Não adianta a gente ficar se preocupando que o estádio está vazio. Infelizmente, volto a repetir, é um problema que o mundo todo está vivendo e a gente precisa se adaptar. A gente procura fazer o possível para esquecer esse lado ruim, infelizmente, que o mundo está vivendo e ficar concentrado somente na partida. Renato, o último técnico a conseguir o tricampeonato gaúcho com o Grêmio foi Oswaldo Rola, lá na década de 50. Qual a importância para ti de estar chegando perto dessa marca? E como tu já enxerga o próprio Renato treinador na galeria de treinadores do Grêmio, comparado à história do próprio Renato jogador? Bruno Halper, RBS TV. Olha, Bruno, eu me sinto lisonjeado e orgulhoso de mim mesmo por estar aí brigando pelo tricampeonato, coisa que aconteceu há mais de 30 anos atrás, e agora, juntamente com o meu grupo, a gente pode quebrar novamente esse recorde. Esse é o nosso objetivo. E muito mais orgulhoso ainda, como você falou, né? Fazendo mais história num clube, onde praticamente eu comecei a minha carreira, me criei aqui dentro. E como jogador, eu ajudei a conquistar muitos títulos, inclusive o mais importante da história do clube. E agora, como treinador, também eu tenho ajudado a conquistar títulos. Então, é aquilo que eu falo pro meu grupo sempre. Você quer entrar numa história do clube, você tem que ganhar títulos. E isso, graças a Deus, eu sempre fui abençoado quando era jogador e agora como treinador. Mas os méritos maiores no momento, sem dúvida alguma, são do meu grupo. O meu grupo é um grupo que eu tenho uma admiração muito grande. A cada ano, a cada determinado tempo, a gente muda alguns jogadores, os jogadores que chegam a fim de ganhar, vestem a camisa, correm atrás. Então, por isso, me sinto orgulhoso de estar à frente de um grande clube,
muito agradecido mesmo ao Grêmio e a esse grupo. Então é por isso que sempre falo para vocês, a gente trabalha sempre no dia a dia, sempre em busca de títulos, para que a gente possa dar de presente ao nosso torcedor essa alegria, porque eu sei o quanto o torcedor sofre, o quanto o torcedor incentiva a gente, e isso faz com que a gente trabalhe cada dia mais, justamente por isso, para dar esse tipo de alegrias ao nosso torcedor. E é lógico que, sem dúvida alguma, é importante, né, sempre entrar na história do clube pelo lado positivo, no caso, ganhando títulos. E esse final de semana eu tenho mais uma oportunidade para entrar mais uma vez, juntamente com o meu grupo, na história do clube. O objetivo é esse, a gente trabalha para que isso aconteça. Oi, Renato, boa tarde. Como vocês já tiveram o treinamento nessa sexta-feira, eu gostaria de saber se o Diego Souza está mesmo disponível para a partida de domingo. Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Sim, Bibiana. O Diego treinou normalmente, é aquilo que eu falei, como todos os outros jogadores. Amanhã tem a concentração e por todo o trabalho que a gente fez durante o campeonato todo, por méritos, eu vou levar o grupo todo para a concentração. E todos os jogadores estão à minha disposição e a equipe vão saber uma hora antes. Eu fico só um pouco triste, né, porque eu gostaria de levar todo mundo para o banco também, que não começasse a partida, mas infelizmente a gente tem que seguir o protocolo que a federação colocou lá atrás ainda, e até porque nós estamos vivendo aquele problema, como nós estamos vivendo o problema da Covid. Então é o protocolo, a gente tem que seguir. E eu acho que independente disso, quem vai começar a partida, quem está no banco, eu acho que o mais importante de tudo é o pensamento de todos, é o pensamento de conquistarmos o tricampeonato. Renato, tudo bem? No último jogo pelo Gauchão, né, o primeiro jogo da final, a câmera de transmissão flagrou em certo momento você falando para o time acordar. Nesse sentido, eu queria que você explicasse o quanto que tantos números favoráveis podem acabar influenciando a sua equipe, qual o tipo de preocupação que você tem nisso, né? De tanto tempo sem perder, de uma equipe um pouco mais acomodada, nesse sentido de não relaxar dentro de campo. É uma das suas grandes preocupações para esse jogo? Aline Nastari, Esporte Interativo. Olha, Aline, eu tanto peço para eles ficarem acordados, é por isso que a gente está tantos jogos sem perder, né? Essas coisas pra gente, entre outras coisas que vocês não escutam, é uma coisa que a gente vive desde o século passado. O treinador com os jogadores ali na beira do campo, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, alguns não gostam de falar, outros já gostam, alguns gostam de gritar, outros não. Então, cada um tem sua forma de trabalhar. Então é uma maneira que eu tenho, às vezes, de falar isso pro meu grupo, quando eu vejo um ou outro jogador que, de repente, ele não entrou no jogo ainda. Mas é uma coisa super normal, vocês agora sem torcedores nos estádios e com os microfones ali do lado, vocês vão escutar muitas coisas de todos os treinadores. Mas pra gente não é novo, pra gente que vive disso, tanto treinador quanto jogadores, é uma coisa super normal. É uma coisa um pouco anormal para vocês escutarem isso, porque vocês nunca escutaram, por causa do barulho dos torcedores. Mas o mais importante de tudo é a comunicação que eu tenho com eles. Eu sempre que passo alguma mensagem para dentro do campo, eles sabem que é para o bem deles. E por ser o bem deles que nós estamos aí a vários jogos invictos, né? Não adianta eu ver alguma coisa de errado que está acontecendo dentro do campo e ficar calado. Eu sou pago justamente para cobrar do jogador, e eles sabem que é para o bem deles. E eles sabem que é da maneira que eu gosto de trabalhar, eles entendem perfeitamente isso. Eu acho que o mais importante de tudo é a comunicação que a gente tem. Eu com o grupo comigo, e a gente sempre busca o melhor para o clube. Então, se é uma coisa que não me preocupa, é isso. No momento que eu chamo a atenção de A, B ou C, do time todo durante uma partida, eles entendem que é para o nosso bem. Eu acho que é dessa forma que a gente tem uma invencibilidade muito grande, é dessa forma que a gente já conquistou muitos títulos, é dessa forma que nós estamos prestes a conquistar mais um título esse final de semana, que é mais um recorde que a gente pode quebrar. Então é isso. Não adianta a gente ficar vendo os erros, vendo as coisas acontecerem e de repente o treinador ter medo de cobrar dos jogadores, ter medo de gritar com os jogadores, e aí não se chega a lugar nenhum. Ele sabe que no momento que o grito, mando algum recado para eles para dentro do campo, ele sabe que é para o bem de todo mundo.
Mas é uma coisa surpresa, uma coisa assim, digamos assim, um pouco anormal para vocês. Para quem vive do futebol, há mais de um século, isso é uma coisa super, super normal. Renato, tudo bem? Eu queria saber uma avaliação tua sobre o impacto da falta de torcida dentro dos estádios, quanto isso pode afetar tanto para o melhor ou pior desempenho da tua equipe, se vocês têm trabalhado esse fator até nos treinamentos, com a cabeça do jogador, e como vai ser se nesse domingo houver a confirmação do título, comemorar sem a torcida na arena. Patrícia Comanello, site do Jornal do Comércio. Obrigada. Olha, Patrícia, é um problema assim, né, que infelizmente o mundo está vivendo, né? Então nós já temos feito muitos jogos sem a torcida. Graças a Deus o futebol voltou, mas pelo protocolo o torcedor não pode entrar, pela segurança de todo mundo. Pior se os protocolos fizessem com que o futebol não pudesse voltar ainda. Então, com todos os cuidados, com os protocolos das federações que tem feito isso muito bem, o futebol pelo menos voltou. É uma coisa triste, você entrar no estádio de futebol, você ter uma partida, uma decisão de um campeonato e o estádio está vazio. Mas é o novo normal, né? Ou anormal que nós estamos vivendo. A gente precisa se adaptar a isso, enquanto infelizmente essa Covid estiver aí. Mas o mais importante é aquilo que eu falo, que o meu grupo está focado no tricampeonato. Nós estamos focados na partida, nós continuamos respeitando a equipe do Caxias, mas nós temos o nosso objetivo. O objetivo é de conquistarmos o campeonato. É isso que a gente vai querer no próximo domingo. É por isso que a gente trabalhou durante o campeonato todo, desde de janeiro, para chegar numa final e conquistar o campeonato. Esse é o objetivo sempre do meu grupo. Nós chegamos, fizemos os primeiros 90 minutos, conseguimos uma pequena vantagem. Essa vantagem, no momento de começar a partida domingo, nós vamos esquecê-la e nós vamos em busca do nosso objetivo. Da mesma forma que o Caxias também chegou na final, tem condições de ser o campeão. O Caxias também quer ser o campeão. Então eu não posso falar que o Grêmio não quer ser o campeão. O Grêmio quer ser o campeão, sim. Nós trabalhamos para que isso acontecesse. E agora nós estamos na final, nós temos mais 90 minutos. Uma pequena vantagem que nós vamos esquecê-la. E nós vamos em busca, sim, do nosso objetivo, que é o tricampeonato. Infelizmente, sem o torcedor, mas é aquilo que eu falei, é um problema que o mundo todo está vivendo. Renato, diversos jogadores do atual grupo já foram campeões gaúchos, uma ou até em 2 oportunidades. Podem conquistar o 3º título. Tantos outros têm neste ano a possibilidade de conquista do 1º gauchão. O que significaria para esses jogadores que estão chegando ao Grêmio ou que estão há pouco tempo no clube a conquista do campeonato estadual? Felipe Bueno, Record TV. O Felipe, os que já foram campeões têm história de continuar fazendo história no clube, aumentarem as histórias deles dentro do Grêmio. E os que estão chegando estão tendo a oportunidade de serem campeões, de repente pela primeira vez no campeonato estadual. Então, para entrarem na história do clube também. Você entra na história do clube conquistando títulos. Não importa se é o 1º, 2º, 3º, quanto mais títulos, mais história você faz no clube. Então, se alguns jogadores estão tendo a primeira oportunidade, não podem deixar escapar, porque já vão fazer história no clube. É aquilo que eu falo, a gente sempre trabalha desde o início do ano, desde o início de qualquer competição, para ganhar. Todos os outros clubes gostariam de estar no lugar do Grêmio e do Caxias, mas foram eliminados. Então nós temos essa oportunidade de conquistarmos mais esse título, da mesma forma que o próprio Caxias. Então, se as duas equipes chegaram, os dois clubes chegaram por méritos. Então nós estamos brigando por esse título. Agora, pode ter certeza que do presidente ao nosso roupeiro, a gente quer conquistar esse título. E nós vamos atrás dele, nós vamos atrás do tricampeonato. É essa confiança, essa personalidade sempre passa para o meu grupo. Então, se nós chegamos e temos essa oportunidade, a gente quer fazer história. A gente quer fazer história, eu sempre coloquei na cabeça deles, ganhar, tem que gostar de ganhar. Eu, há 4 anos, quando cheguei aqui no Grêmio, falei, vocês vão aprender a ganhar novamente. Esse é o objetivo. Eu faço com que o meu grupo não goste nem de perder 2 toques. Então, quando a gente perde uma partida, perde um campeonato, nós ficamos muito tristes, como nosso torcedor, pode ter certeza disso. Mas, em compensação, no dia a dia, eu sempre procuro colocar na cabeça deles. É ganhar. Ganhar, tem que gostar de ganhar.
Tem que gostar, até porque a gente vive disso. A gente vive de história no clube. E a história no clube você faz ganhando títulos. Boa tarde, Renato. Grêmio prestes aí a confirmar o terceiro título consecutivo do Gauchão. A gente sabe que não tem nada ganho, jogo jogado. Pergunta que eu te faço é o seguinte, Renato. Tem algumas pessoas aí na mídia gaúcha dizendo que o Grêmio, né, tem que poupar, que Gauchão é prêmio consolação e que não é mais do que a obrigação. Mas eu te pergunto, o quão é importante para o resto da temporada este título gaúcho para o Grêmio? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Olha, Mário, nada mais que obrigação. Por que os outros clubes não estão na final, então? Por que ficaram no caminho? Esse negócio de poupar, não poupar, muita gente cada dia tem uma opinião, né? Se eu poupo o time, é porque eu poupei. Se eu não poupo o time, é porque eu não poupei. Se poupo o time, perde o campeonato, porque não deveria ter poupado. Se põe o time principal para jogar, machuca alguém, era para ter poupado. É aquilo que eu falo para vocês, cada dia uma opinião, mas o mais importante de tudo, que eu respeito a opinião de qualquer um de vocês, e independente dela, se for a favor ou contra poupar ou não poupar jogadores, na minha cabeça não vai entrar. Na minha cabeça quem decide sou eu. Eu posso errar, não sou perfeito, mas eu sempre busco o melhor para o clube. Eu sou pago para isso. E eu acho que buscando o melhor para o clube, eu acho que os números estão aí durante 4 anos, né? Então, se as pessoas pensam diferente de vez em quando, tudo bem, tem todo o meu respeito a opinião. Agora, quem decide quem vai jogar é o treinador do Grêmio, e ponto. E eu busco o melhor para o clube. Volto a repetir, eu sou pago para isso. Então, se eu sou pago para isso, eu não vou querer o mal do meu clube. Muito menos o meu, muito menos dos meus jogadores. Volto a repetir, não sou perfeito, mas eu sempre busco o que é melhor, não para o Renato, ou nem para fulano, Beltrano, Ciclano. Eu busco o que é melhor para o clube. E para o clube, nesses 4 anos que eu penso dessa forma, a gente está brigando pelo sétimo título, que se Deus quiser ele vai chegar no próximo domingo. Então eu pergunto, será que lá fora entende mais de quem está aqui dentro? Eu acho bem difícil. Até domingo, e mais uma vez um abraço a todos. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.